Agora, ó, questão 4, vamos embora. Veja, essa quantidade de uma substância foi aquecida no recipiente apropriado, quando depois resfriada. O gráfico a seguir indica a variação da temperatura com o tempo e as mudanças de estado observadas durante o experimento. Aqui, ó, subindo assim. Existem aqui trechos de substância encontrada somente no estado sólido. Somente no estado sólido. Pode ver. Aqui no trecho A, que é esse aqui, subindo, está no trecho sólido. Tá bom? Aqui é sólido. Aqui é quando vai mudando de sólido para líquido. Pode ver aqui as duas, ó, os dois patamares aqui. Isso aqui é quando a mudança de estado, a temperatura não varia. Então, a temperatura fica constante enquanto a substância não troca inteira de estado. Então, aqui está sólido, aqui está líquido e aqui está sólido e líquido. Tá? Aqui é o calor latente de fusão. E aqui é o calor latente, entendeu? Calor sensível, aliás. Aqui é o calor sensível e aqui temos o calor latente de fusão. Tá? Então, A e do outro lado, J. Líquido. Mesmo esquema. Somente no estado líquido. C e H. Porque aqui, ó, a substância já derreteu toda e está só em líquido. C e H. Gasoso. Aqui, ó, passou pela evaporação. Aqui, esse aqui. E agora está só no estado gasoso. E e F. Sólido e líquido. Sólido e líquido aqui, ó. De onde é que vai para sólido e para líquido? Passa por B. Então é sólido e líquido. Então é o B e I. Tá vendo? Líquido e gasoso é onde? Aqui, ó, pô. Na mudança de estado líquido para gasoso, temos a presença dos dois, D e G. Considere os valores T1 e T2. Indique. Vamos ver aqui, ó. Eu acredito que T1 é aqui, T2 seja aqui. Temperatura de ebulição. Acredito que aqui seja T1. Eu não vou lembrar. Não, rapaziada. Calma aí, ó. O T1 e T2 é aqui. Ixi, tá pequenininho. Temperatura de fusão. Fusão é aqui, ó. Do sólido pro líquido. Tanto é que tem esse L aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui era uma seta que eu botei apontando aqui, ó. Uma setinha aqui, ó. Eu vou até apagar porque não tá aparecendo muito uma seta, não. Só para não causar muita confusão. Isso aqui também era para ser outra seta, tá? Era para ser outra seta, mas tá tranquilo. Pronto. Eu vou até colocar mais para cá. Pronto, botei aqui. Certo. Vamos embora. Aqui, ó. Tá vendo? T1 e T2, temperatura de fusão. Temperatura de fusão é T1. T1. T2, pô. Ebulição é aqui, ó. T2. Condensação, a mesma coisa. É aqui, ó. Tá vendo? Ah, pouco não é do lado de cá, não, porque aqui é o tempo. Tá vendo? E aqui é a temperatura. Ele deu o valor de T1 e T2. Então, a condensação é do gasoso para o líquido. É em é T1, opa, é T2. E a solidificação é T1. Beleza? Aqui, ó. A passagem de A até E envolve absorção e liberação de calor. De A até E, precisa de absorção de calor porque ele precisa passar de um estado mais paradão, em que as moléculas quase estão lá bem devagar, que é o estado sólido, até um estado muito agitado, muita agitação de moléculas, que é o estado gasoso. Então, é a absorção, tá? Vou ter aqui, ó, a absorção. E a passagem de F
Até J envolve absorção ou liberação. Se o comportamento do gráfico é subindo aqui e descendo, se aqui absorve, aqui vai liberar. Então é um comportamento de liberação de calor. Aí, ó, pronto, mais uma questão estudada. Aguarda aí a próxima. Sabendo que a temperatura de fusão do ferro a 1 atm é esse aqui, e que ele é usado para produzir motores de automóveis e grelhas de churrasqueira, a previsão correta sobre a temperatura de um motor em funcionamento e do carvão em brasa na churrasqueira é, veja só, se a temperatura de fusão do ferro é essa, e que ele é usado para produzir motores, a temperatura de um motor em funcionamento e do carvão em brasa na churrasqueira, cara, tem que ser menor que isso. A temperatura do motor em funcionamento, se a temperatura do motor em funcionamento fosse maior que isso, o ferro do motor, que contivesse no motor, já teria derretido. E o motor, pô, como é que o motor vai derreter? E do carvão em brasa na churrasqueira. A temperatura do carvão em brasa na churrasqueira não pode estar maior do que isso. Porque senão, se tivesse maior do que isso, já iria transferir calor suficiente para o ferro para ele derreter. Então, para ocorrer a fusão. Então, tem que ser menor, tá? Então, já justificamos a nossa resposta. 2. Aqui, ó. Questão 2. Dois copos A e B, contendo respectivamente 100 e 200 mililitros de água destilada, são aquecidos uniformemente com a mesma fonte de calor. A, B. 100 mililitros de água, 200 mililitros de água. Sendo T de A e T de B os tempos gastos para se iniciar a ebulição dos copos A e B. Temperatura de ebulição é A e temperatura de ebulição B. A temperatura de ebulição dos copos A e B podemos afirmar que... Ah, tá, entendi. Certo. Veja bem. Aqui é água, tá? A temperatura de ebulição é TEA, TE de A e TE de B. Então vamos dizer que é a mesma. Temperatura de ebulição de A tem que ser igual à temperatura de ebulição de B. Poxa, mas não sei o que, não, que é diferente aí é a quantidade. Um tem 100 e outro tem 200. Mas é a mesma substância. Então, como é que eu vou ter uma temperatura de ebulição diferente só porque a mesma substância está em quantidades diferentes em cada pote? Não faz sentido. Então, a mesma coisa que dizer assim, eu tenho 100 reais. Em um pote, eu quero botar 100 reais. 100 reais aqui. Eu tenho uma nota de 100 aqui. Nesse outro pote, eu não tenho uma nota de 100, mas eu posso ter 5 notas de 20, tá? 5 notas de 20, tá certo? Eu posso ter diferentes notas, mas eu posso diferentes notas e diferentes notas de diferente valor. Mas eu posso, mas juntas aqui vamos ter o mesmo valor. Faz de conta que cada quadrado desse tem 20, tá? Pronto, 5 vezes 20 dá 100 reais. Então, eu juntei o mesmo valor em um pote e no outro. A diferença aqui é que estamos falando de temperatura de ebulição. E o que vai mudar alguma coisa é só a quantidade. Então, estamos falando aqui, ó, na quantidade de calor. A quantidade de calor de A é bem menos a quantidade de calor de B. Por quê?
Não é isso aqui? Não é isso aqui? A temperatura é a mesma. Vamos aquecer a água até a temperatura de ebulição. Só que o que vai ser diferente é porque uma tem 100, tá? E a outra tem 200 gramas. A densidade da água aqui, se a gente supor que for 1, a densidade 1, então temos aqui, ó, vamos botar como sendo 1. Faz de conta que esse Czinho aqui também é 1, tá? Aí, ó. Tá? Então o tempo gasto para iniciar a ebulição de B vai ser maior. Então, vamos marcar aqui, ó. O tempo de A não é igual ao tempo de B. O tempo de A é menor que o de B, tá correto. Só que as temperaturas são iguais. Então tá errado. O tempo de A é menor e não maior. O tempo de A é menor. Agora sim, ó, o tempo de A é menor que o tempo de B e a temperatura de ebulição delas duas são iguais. Letra E. Vamos lá para a questão 3, ó, da Unicamp. Colocando-se a água bem gelada num copo de vidro, em pouco tempo ele fica molhado por fora, devido à formação de minúsculas gotas de água. Para explicar esse fenômeno, propuseram-se as duas hipóteses. Vamos tentar fazer um copo aqui, ó, tá? E vamos botar aqui como sendo pequenas gotas de água. Faz de conta que isso aqui é gota d'água, tá? Pronto. E aqui, ó, água bem gelada. Vamos até botar umas pedras de gelo dentro? Vamos botar umas pedras de gelo dentro. Pronto. Faz de conta que aqui é gelo, tá? Vai dizer que tá bem gelado. Se aparecer água do lado de fora do copo, é porque o vidro não é totalmente impermeável. Cara, não. Não, 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 não. Não é totalmente impermeável. Não é bem isso, não. As moléculas de água atravessam lentamente as paredes do vidro e vão formando minúsculas gotas. Não, 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 calma. Essa hipótese aqui está troncha. Se aparecer água do lado de fora do corpo, deve haver vapor de água no ar. O vapor de água entrando em contato com as paredes frias do copo, condensa-se em minúsculas gotas. E isso, essa daqui é uma coisa verdadeira. Essa aqui é uma informação arrumada. Tá arrumadinho, pô, a letra B. Então é isso aqui, ó. Justificando, é isso mesmo. A hipótese justifica esse fenômeno? Isso é uma transformação física, em que o vapor e a água que está aqui ao redor, no ar atmosférico, vai entrar em contato com a superfície fria e nisso o vapor que está a uma temperatura maior vai doar calor para a superfície fria e a superfície fria vai meio que entrar em um equilíbrio térmico, tá ligado? Então, aí a superfície fria vai receber calor do ar e desse vapor da água e vai começar a se esquentar. Porém, quando um doa, o outro recebe. Tá bom? Então a temperatura dele vai diminuindo. Porque eu tenho diminuição da temperatura, eu vou me aproximando eu vou aproximando o vapor da água do ponto de condensação, em que ele vai deixar de virar vapor para virar líquido, certo? Para entrar de novo no estado líquido. Então é isso. Explicamos aqui o fenômeno, tá certo? Aqui, ó, vamos lá. Numa bancada de laboratório temos 5 frascos fechados com rolha comum que tem separadamente os líquidos seguintes. Vamos lá. Vamos logo saber qual é a questão que é. De qual dos frascos foi arremessada essa rolha? Foi arremessada a rolha. Um dia de muito calor, indeterminado, houve no laboratório um estampido produzido pelo arremesso da rolha de um dos frascos para o teto. Cara, a gente já sabe o seguinte. Temos um frasco. Vou tentar desenhar uma garrafa aqui. Garrafa feiosa. Pelo amor de Deus. Pronto. Uma garrafa feiosa. Meu Deus do céu.
Aqui. Cara, vê só, num dia de muito calor, vamos supor que não tava muito calor, mas tava passando tava chegando nos 35 graus, vai, tá bom? 35 graus. Vamos supor, é uma suposição, até estamos falando nada disso. Mas vamos ver. Aí a temperatura da garrafa foi aquecendo, aquecendo, e o líquido que estava aqui foi passando lentamente para a fase gasosa. E lá na frente a gente vai entender como pressão de vapor, tá? E aqui, ó, fresco 1, 2, 3, 4, 5, etanol. O etanol, ele aqui, ó, sólido, abaixo disso, ele é sólido, e entre isso e isso aqui ele é líquido. Mas vamos ver aqui se ele passa para gás? Passa não. Num dia de muito calor, não atinge 78 graus. Vamos no bom senso? Então já não é um. 2, N-pentano. Cara, a partir do menos 100, ele já é líquido. Mas será que é ele? E uma temperatura, um dia de muito calor, pode atingir 36 graus. Com certeza. Agora, vamos aqui no bom senso. A partir daqui, ó. Menos 6 a 80 é líquido. Menos 6 a 180. Cara, isso aqui, 180 graus, a gente tem na superfície de Vênus, cara. Tá? Por aí é bem quente, mas na Terra a gente não tem um dia de 180 graus. Isso aqui é uma temperatura incompatível com a vida, cara. Entendeu? Benzeno. Então já não é essa. Benzeno 5 a 80. Abaixo, o benzeno é sólido. Daqui até aqui ele é líquido. Tá? Mas 80 graus, de novo, não existe um dia ensolarado de 80 graus. Isso aqui pode até existir na escala Fahrenheit, 80 Fahrenheit. Mas em Celsius, é inconcebível. Ácido acético, ácido acético, a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Não existe um dia ensolarado de 120 graus, tá bom? E o quinto é o que o ácido acético que a gente falou. Tá certo? Então, o que nos resta é, letra B, prático 2, é o N-pentano. Questão da Mackenzie, São Paulo. Analisando o gráfico acima referente ao aquecimento de uma substância sólida, podemos afirmar que, vamos analisar, quando E é igual a 2 minutos, pense no sistema monofásico. Cara, é correto. Faz sentido, até agora. Quando aqui, ó, daqui de 20 até 40, tu tem um sistema sólido. Mas aqui ele ainda não derreteu totalmente, nem está totalmente líquido. Então tu tem sólido e líquido. Há uma presença dos dois aí. Até agora não está tão estranho não. Opa, 2 minutos aqui, ó. É monofásico. Cara, eu não acho que seja monofásico. Eu disse que estava correto, mas eu li uma coisa e entendi outra. Então vamos botar falso. Quando T é igual a 4, aqui, existe substância sólida e substância líquida. Não. Essa situação aqui está presente aqui do 1 ao 3, do minuto 1 ao minuto 3. E do minuto 5 ao minuto 8, eu tenho a presença de substância líquida e gasosa. Então no 4 não ocorre, aqui no 4 só tem líquido. C. T igual a 1, inicia-se a liquefação da substância. Certo? Liquefação é de sólido para o líquido. Quando eu estou liquefazendo, tá? Calma, é isso mesmo? Deixa eu lembrar aqui. É, cara, pelo visto tu tem a liquefação do sólido para o líquido e do gasoso para o líquido, né?
Então, é, não tá tão errado assim não. A substância tem ponto de fusão igual a 40 graus. Isso, tem ponto de fusão igual a 40 graus. Começa aí. O ponto de fusão igual a 40 graus, porque a temperatura se mantém. E aqui é a fusão. Aqui é a temperatura, a substância está sólida. Aqui, ó, e aqui é gasoso. No intervalo de 5 a 8 minutos, a substância encontra-se totalmente na forma de vapor. Totalmente não, porque ainda tem presença de água, porque ainda está acontecendo a mudança de fase. Cara, então eu vou de letra D, tá? Aqui acho que eu tenho uma convicção de que a questão quer que a gente considere a liquefação do passagem do gás para o líquido. Liquefazer. Letra D, tá? Vamos aí, ó. Estamos chegando aqui na outra parte da unidade 2, tá certo? Com outras questões. Isso aqui é a parte de misturas. E vamos lá estudar. Isso aqui são os exercícios de classe da parte de misturas da unidade 2. Uma das etapas de tratamento da água que abastece uma cidade, a água é mantida durante um certo tempo em tanques para que sólidos em suspensão se depositem no fundo. Sólidos em suspensão se depositar no fundo, isso aqui a gente lembra logo o quê? De um tanque. De um tanque. Então, tem um tanque aqui, uma água aqui, então ele está cheio de coisa aqui. Tá? Partícula em suspensão. Isso aqui, então tem um tempo aqui, um tempo inicial, do vazar. Aí passa-se um tempo, pam, pam, entendeu? Então, vamos supor, 2 horas, beleza? Aí passou 2 horas, vamos supor. Aí acalmou-se as coisas. 2 horas é pouco, né? Pronto. Aí passou-se ó, várias horas. E aí as coisas se acalmaram. E essa substância aqui, passou várias horas, vamos botar aqui, tá? Umas 20 horas. É o suficiente. Pronto. E aqui 20 horas. É muito. Também é pouco. Aqui, ó. Essa substância que estava aqui toda em suspensão, agora está tudo aqui, ó. No fundo. Tá certo? Está toda no fundo. No fundo e pelos cantos. Tá vendo? Pelos cantinhos. Quando eu tenho substância no fundo e nos cantos, eu faço de tirar do meio para cá. Tá vendo que está mais organizado aqui? A situação, vamos chamar de situação A e situação B, que ocorre depois da A. Tá bom? Veja, é o mesmo sistema em momentos diferentes. Então, momento A e momento B. Aqui está mais organizado, não tá não? Aqui está tudo, eita, tá desorganizado demais. Agora aqui não. A gente se tira do sistema todo e bota no cantinho, a gente vai decantar, tá? Então, para isso, simplesmente, simplesmente, tu vai fazer com que, se tu não tem nenhum filtro aqui, não. Tu tem sifonação. Sifonação é tu botar um cano aqui para a água descendo por ele. Um apoio da, um apoio da pressão atmosférica. Centrifugação é uma centrífuga. Tu vai girar, girar, girar para a parte mais densa ficar no fundo e a mais leve ficar por cima. E cristalização não falou nada disso aqui, tá certo? Então, é alimentação. Agora, o 2. O funil de bromo, também chamado de funil de decantação, é útil para separarmos uma mistura de decantação. Pessoal, água e álcool se misturam, então não dá para separar por centrifugação. Opa, por decantação. Perdão. Água e glicose dissolvida. Pô, se está dissolvido, então
Então não dá para decantar, porque ela não vai se depositar, já que dissolveu na água. A glicose dissolveu na água. Então tem que ser outro meio de separação. Tá? Água e gasolina. Água e gasolina não se misturam. Então, são immiscíveis, quer dizer que não se mistura. Tá bom? Então, mesmo assim, não é tão útil assim usar a decantação, não. Areia e pó de ferro. Areia é sólido, pó de ferro também é sólido. Não dá para separar dessa forma. O que fica melhor é água e areia. Tá bom? Ah, mas isso aqui não forma uma mistura heterogênea com duas fases? Forma, porque a água não se mistura. Mas a decantação não é a melhor saída para poder separar os dois um do outro. Tá? Ou seja, botar em dois recipientes. Aqui tinha água e gasolina e de repente eu quero deixar a água aqui e a gasolina aqui no outro. Cara, não é a melhor forma a decantação. Para isso não é a melhor forma. Mas para água e gasolina a decantação não serve. Então se aplica bem para água e areia. Tá? Letra D. Opa, calma aí. Eu dei uma explicação, mas vou ter que corrigir. Eu dei uma confundida boa aqui nas coisas, certo? Água e areia, para separar a areia da água, é melhor a filtração. Líquido de sólido. Uma filtração é bem melhor aí, porque uma tela porosa seria bom para separar a areia da água, porque o grão da areia não iria ter tamanho suficiente para passar por ali. Então, é bom aqui, ó. Só restou a letra C mesmo. Eu dei uma confundida, tá? Tudo bem. Dá para separar a água da gasolina. Dessa forma, assim, usando decantação, tá? Na preparação do café, a água quente entra em contato com o pó e é separada no coador. As operações envolvidas nessa separação são, respectivamente, cara, separar na preparação do café em contato com o pó. Água quente e o pó de café vai fazer uma extração da substância do café. E depois de separar, aqui, ó, vou botar aqui um coador de café. Tá? Aí vamos botar aqui, dizer que tu colocou aqui o pó do café. Para ser marrom. Tem pó de café tá pretão, tem pó de café tá marrom. Vamos deixar aqui. Pronto. Aí tu vai botar água fervendo. Essa água aqui tá fervendo. Água. Caramba, pronto. No que essa água estiver aqui, ela vai fazer uma extração, vai extrair o café vai se diluir, tá? Pronto. E aí vai cair aqui, ó, o café, de fato, no recipiente. Aí vamos botar aqui o café agora sim, o café fica pretão. Vai cair aqui o café, tá? O café. Pronto. Extração e filtração. Em uma república estudantil, um dos moradores deixou cair óleo comestível no recipiente que contém sal de cozinha. Considerando que o sal não é solúvel em óleo, mas solúvel em água, como seria possível recuperar o sal e o óleo deixando novamente em condições de uso? Vê, tu colocar, vai precisar colocar o óleo com sal aqui, pronto. Aí tu vai botar água, água, água. E a água aqui iria dissolver o sal, já que o sal não dissolve em óleo, ele vai dissolver na água. Aí iria formar
uma parte de água, um sal, e outra parte de óleo. E pô, boto o óleo. Vou botar de amarelo. Aqui, ó. Aí eu boto o óleo, tá? Aí o óleo vai ficar aqui em duas fases. Agora que a gente fez isso, vamos usar a decantação. Primeira parte é de decantação, beleza? Primeiro, vamos decantar. Decantar, vamos escrever aqui a decantação. Para separar os dois. E segundo, vamos usar a destilação para separar. Vamos destilar. Eu penso que a destilação é uma saída boa para separar a água do sal. Destilação. Simples mesmo. Destilação simples. Vamos botar só um S. Mas para um efeito melhor, vamos botar aqui destilação. Vamos ver mais para frente. Vamos dizer, chamar de evaporação mesmo. Vamos evaporar a água e captar essa água, esse vapor de água, em outro recipiente, porque ele vai condensar em outro lugar. E no que condensar, a temperatura posteriormente vai diminuir e vai para o estado líquido. Tá? Unirio, uma mistura formada por gasolina, água, serragem, sal de cozinha, pode ser separado nos seus diversos componentes, seguindo as seguintes etapas. Cara, vamos lá. Água e sal de cozinha se misturam, depois tu tem a serragem. E gasolina. Então, podemos usar a filtração para separar a gasolina, esse negócio todo da serragem, e depois usar a destilação. A filtração para separar a serragem, depois a decantação para separar a gasolina da água e do sal que ficaram, e depois que tu tirou a serragem pela filtração, a gasolina pela decantação, o sal de fica agora o sal de cozinha e a água que podem ser separados pela destilação. Entendeu? É isso. Destilação, e aí é o que? É você simplesmente ferver essa água com sal, aí a água vai evaporar e fica só o sal no fundo. E essa água, esse vapor de água, você pode usar um condensador para poder captar depois essa água que volta de novo para a fase líquida. Vamos na série. Aqui, ó, o FV, Minas Gerais. Fez a amostra de uma solução aquosa do sal sulfato de cobre e coloração azul foram submetidas às seguintes operações: filtração simples, destilação simples. Qual a coloração do filtrado na operação 1? Qual a coloração do destilado na operação 2? Qual o sistema obtido no filtrado 1 e no filtrado 2? Veja, se eu tenho duas amostras de uma solução aquosa do sal, do sulfato de cobre, quer dizer o quê? Que eu tenho esse sal em água, solução aquosa. Eu vou ter Cu mais e SO menos, S4 menos, tá bom? Certo. A gente sabe que cada metal ele vai dar uma coloração diferente. Por isso que nos fogos de artifício a presença de vários metais vai dar cores diferentes. Então, eu sei que quando tem cobre, vai ficar uma coloração azulada, o azul, tá bom? O cobre dá uma cor azul. Então, a coloração do filtrado na operação 1, filtração simples. Cara, no primeiro, a coloração vai ficar azul, como a gente falou, tá bom? No segundo, aí o destilado, na operação 2,
vai ficar incolor. Incolor, porque simplesmente tu só fez ferver a água. Classifique o sistema obtido no filtrado na operação 1. Olha, vai ficar homogêneo. Porque se tu tem isso aí, vai ficar azul. Classifica o sistema obtido no destilado na operação 2. Homogêneo também, tá? Homogêneo, vamos botar H, HO de homogêneo. E o D, um 2 também, HO. Vamos aí, ó. O Veste São Paulo. Uma mistura sólida construída de cloreto de prata, cloreto sólido, cloreto de chumbo. A solubilidade desses sais em água está resumida na tabela seguinte. Sal, água fria, tempo. Aqui, ó, pã. Fazendo-se nestes dados de solubilidade, esquematiza uma separação desses três sais que constituem a mistura. Olha, essa questão aqui tá tranquilinha, pô. Veja, mistura sólida é constituída de cloreto de prata, tá? Acho que já lemos essa questão, né? Veja só. Primeiro, vamos adicionar água fria, porque aí eu vou conseguir dissolver isso aqui. Conseguir diluir esse sal e vai restar esses dois. Depois eu vou adicionar água quente, certo? E aí eu vou dissolver esses dois, né? Esse outro aqui, pronto. Aí no que eu vou dissolver isso daqui, esse sal, só vai sobrar esse, que é insolúvel.